Olá, tudo bem? Eu sou Edilmar Catureba e esta é mais uma série de documentários dos ex-prefeitos de Baixa Grande, publicadas em homenagem aos 138 anos de emancipação política. Nas séries anteriores, abordamos sobre vida e ações de 4 ex-prefeitos de Baixa Grande. A série 01, Bianô Pamponé Suzarte. A série 02, Milton Pamponé Ribeiro. A série 03, Duval da Silva Miranda. E a série 04, Raimundo Miranda Boaventura. Na série 05 que você está assistindo agora, iremos abordar sobre a vida e as ações de Evandro Miranda Boaventura. O mesmo foi prefeito de Baixa Grande por um mandato de 4 anos, de 1976 a 1982. Todos os gestores anteriores agiram em torno de grandes construções, embelezamento da cidade e a implantação e fortalecimento educacional. Evandro manteve tudo o que os gestores anteriores realizavam, porém com uma peculiaridade. O gestor, além de lutar pelo bem coletivo da população de Baixa Grande, buscava benefícios individuais dos mais carentes. Muitas vezes usava até de seus recursos pessoais para ajudar as pessoas mais pobres. A exemplo, adquirindo terra para construções de ruas e avenidas. Em seu mandato, Evandro construiu as 30 primeiras residências do bairro Prodecó e deu gratuitamente para 30 famílias que viviam de agregado de fazendas em fazendas. Hoje, com 95 anos de idade, o aposentado Ismael Rodrigues Leite foi o primeiro morador do bairro. Com esposa e 9 filhos, ele ganhou a sua casa em 4 de maio de 1979, onde vive até hoje com uma filha e netos. Seu Evandro foi gente boa, rapaz. Me ajudou muito. Eu tenho 9 filhos e quem chegou aqui primeiro foi eu. Na sede do município, uma das obras que marca o mandato de Evandro é a agência do Banco do Brasil, localizada em um ponto estratégico e bem no centro da cidade. O gestor adquiriu com recurso próprio o terreno, construiu com recurso da prefeitura e cedeu para o funcionamento da instituição financeira, facilitando a vida de sua população. Evandro Miranda era um homem de Baixa Grande, era um homem do povo, da pobreza. Só falava em Baixa Grande e Evandro Miranda. Era o homem que tem mais nome de Baixa Grande, Evandro Miranda. Era um homem rico. Esse homem ajudava a pobreza, tão do jeito que ele morreu pobre. Mas tudo ele dava o pobre e ajudava o povo mesmo. Não é negócio assim que ele não ajudava. Aquele servidor, vou fazer como esse outro também já tinha uns deputados, já Milton ali também seguindo, ajudando, Miranda. E aí vai para você sabe, porque quando a pessoa não sabe, tem que ter uma pessoa para encaminhar, né? Para ir para Salvador para resolver as coisas. Raimundo mesmo, quando ia para Salvador para alguma coisa, Milton ia mais ele, porque para apresentar lá os deputados e tudo. Depois foi que ele foi ficando mais civilizado e ia só, mas no início ia com pessoa, com o povo dele. Eu era criador de gado, de sair, a gente fazer com desonro, deixar entrar o secretário e comprar boiada, ia, no dia de chegar, quando saía deixava cheque assinado, já chegava as somas o tio que estava por lá por dentro. Assinava o cheque, tirava o cheque, pagava, quando chegava, prestava a conta. E quando eles iam também para Salvador, que levavam o cheque, que compravam qualquer coisa lá, trazia as notas, prestava a conta. Rapaz, Evandro é uma pessoa que, em matéria de estrada, ele abriu todas as estradas do município. Estrada, se você disser hoje, toda a estrada aí. Evandro, eu lembro que ele alugou um trator. Sabe quem era o tratorista? Aquele Antônio, que hoje, Antônio do Mandacaru, que é o pai daquela menina, Yane. Antônio era tratorista, esse trator era de Antônio Oliveira. Levou uma temporada em Baixa Grande, fazendo barragem, só que as barragens eram pequenas, né? Fazendo barragem e fazendo estrada.
Evandro, rapaz, fez muita coisa, construiu aquele Banco do Brasil ali, porque na época eu lembro que estava ameaçando o Banco do Brasil, que se não tivesse uma sede que ia embora de Baixa Grande, ele construiu aquela sede ali. Foi na época da água também que... Mas o Banco do Brasil já existia em Baixa Grande e funcionava em outro lugar? Em outro lugar. Aí ele construiu o banco. Rapaz, ele funcionava... Ou era um posto. Eu sei que dependeu disso aí, da construção do prédio, para que o Banco do Brasil viesse mesmo definitivamente para Baixa Grande. E naquela época... Do banco foi construído por Evandro Miranda. Ele fez aquela obra. Quem era a esposa dele e os filhos dele? De Evandro? Evandro era Isabel, professora Isabel, que ainda é viva, né? E filho ele não teve. O povo fala que tem algum por fora aí, mas eu não conheço ninguém não. Filho dele não. Eu sei que ele era... Isabel que era... Isabel tu conhece, está viva ainda. Ela vai participar desse documentário. Bota ela também para falar que ela sabe, tem muita história também, né? Eu vim para Baixa Grande em 70, mas eu só conheci Evandro em 72, no São João de Mairi. Eu vim para aqui porque eu me formei no Mundo Novo, não tinha assim, opção para professor, tinha muito professor, e tinha aqui falta de professor em Baixa Grande. Então eu com a colega minha, com Neide disse, em Baixa Grande está faltando professor, em Baixa Grande está faltando professor. Aí nós viemos, que papai não queria de jeito nenhum que eu viesse, eu digo, eu vou. Aí eu vim, cheguei aqui, foi no tempo do senhor Milton, ele contratou a mim e a Neide. E foi que eu fiquei, mas eu não conhecia Evandro, não foi por nada. Conheci primeiro Reinaldo, era muito amiga de Reinaldo, saía muito para as festas, mas não conhecia Evandro. Só vim conhecer Evandro, assim mesmo, de conversa, foi no São João. Ia dizer, aquele dali é Evandro, aquele é Evandro, mas eu não tinha conhecimento assim de conversa. Aí foi no São João de Mairi, porque a gente não, era político, comandava a política, ele era quem fazia naquele tempo que ele dizia assim, esse daqui vai ser o candidato, aí já sabia que todo mundo apoiava, votava. Ele era o pré-candidato. Era o político da... E ele como pessoa, como a senhora avalia como assim? Pessoa que apaixonada por Baixa Grande? Demais. Mesmo que no Veraldo, ele era a mesma coisa. Tudo que ele queria na vida dele era o bem de Baixa Grande. Era ver o bem do povo de Baixa Grande. Ele não podia ver você vê aí, por aí, você sabe por aí quanto de obra ele fez, no pouco tempo que ele fez. Aqui ele fez um bom trabalho. Ele fazia açude, fazia estrada, ajudava uma pobreza a fazer uma casa. Tudo isso ele fazia aqui dentro de Italegre. Era o prefeito que teve, era ele e o doutor Heraldo. Foi dois prefeitos que morreram, fez muita falta à pobreza. Heraldo... É gente fina, gente boa, ajudava muito o povo. Eles viam a pessoa fosse lá, morava lá no tapete. A pessoa fosse lá, existiu isso, o Bianô fez isso, fez aquilo com ele estava junto. E ele, no caso de Evandro, ele era adversário ou aliado de Bianô? Adversário. Adversário de Bianô. Ele é muito fechado. Ele só tinha esse defeito. Entendeu? É um pouco fechado. Porque com o Raimundo era mesmo que ser tio da gente. Sabe? Era mais... Andava muito mais em casa e tal, esse negócio assim. Mas Evandro era um pouco fechado, sabe? Mas ele construiu aqui, ó, as salas para ampliar para o segundo grau vir, né? Teve que ampliar, que foi na época de Evandro. Então, o seu Milton construiu o primeiro pavilhão? O primeiro pavilhão. E o segundo foi Evandro, foi. E o restante das coisas foi há pouco tempo, né? Foi Mimi, tinha reforma, adquiria, essas coisas assim, né? Volta nisso. Porque nesse documentário... Porque, sim, falando disso, José Pompané mesmo. Era um homem que poderia entrar nessa aí, porque ele fez muita coisa também.
Era um Era primo carnal de meu pai. A assinatura dele é 2 irmãs casadas com 2 irmãos, sabe? Então, meu pai assinava Milton Pomponé Ribeiro e eles assinavam com José Ribeiro Pomponé, ao contrário, sabe? Porque a mãe dele era Pomponé e casada com o irmão do meu avô. Era avô com avó, sabe? Era irmão de Raimundo. Até então, Evandro continuou, mesmo o tio sendo prefeito, ele continuou com Bianor. Ele veio romper com Bianor quando o irmão foi candidato. No caso, Raimundo. No caso, Raimundo. Então, quando o Milton foi prefeito, Evandro, ele continuou com Bianor. Evandro foi um homem rico. Eu me lembro bem que, em uma época de seca, aí já tinha um caminhão, a prefeitura tinha um caminhão, e mandava pegar o pessoal mais distante. E quando aquele carro passava de frente da fazenda Tapete, muita gente saltava para ir pedir dinheiro ao Evandro. Evandro foi um homem rico e morreu pobre, porque dava dinheiro, ajudava todo mundo. E foi muito vaidoso também, porque ele... Quando nós apresentamos Heraldo, que era primo dele, ele foi candidato. E nós apresentamos Heraldo, e aí ele acabou de gastar o que tinha e perdeu a política. Evandro fez mais assim, na zona rural. Ele fez prédio escolar em todo canto. Aqui mesmo em minha região, ele fez prédio escolar da Baliza, que hoje está fechado. Ele fez prédio escolar no Recurso, que hoje está fechado também, está sem funcionar. Em toda a região ele fez. O que mais ele fez foi prédio escolar na zona rural. Era o prefeito da educação. Era com Bianor, depois foi adversário. Depois saiu de Bianor e veio cá para César Cutia, veio com Evandro. Vadinho Cutia foi candidato a prefeito, tudo isso. Voltei com Vadinho ainda, mas não foi eleito. Foi na época de Bianor. Vadinho era irmão de César, foi candidato na época de Bianor, junto com Milton. Vadinho perdeu para Milton. Evandro fez muito prédio aí por a roça. Fez muito. Prédio escolar. É. O senhor lembra mais ou menos algum dele assim? Ali do Consolo, o Evandro que fez. Evandro. Fez lá da estrada de Macajuba. Do quilômetro 4, o pessoal Do Boa Vinda por lá. Ele fez muito. Então ele foi muito bom para a educação. Foi. Eu tinha a visão. Eu trabalhava, ele me deu tinha uma caminhonete, eu saía para todo
Era merenda para esse povo todo, das escolas, tudo quanto era escola, levava merenda. Dia de sexta-feira, quinta-feira maior da Semana Santa, era uma caminhonete de peixe aí distribuindo por essa roça tudo. Distribuindo por tudo quanto era roça. Né? Ali, a Castelo Branco, aqueles terrenos tudo foi a prefeitura que comprou na época de Evandro. A Castelo Branco não existia. Não. Ele foi comprando e foi doando. Foi do ano. Foi. Evandro, mas também foi o pé do Mandacaru, foi Evandro que fez. O Ney Braga, o Colégio Ney Braga, que era no Seu César, eu não sei hoje se já fechou. Médici, que era. Eu sei que tinha 4 colégios que eram o nome dos presidentes. E foi na construção dele. O Colégio Ministro Ney Braga foi construído por ele. Foi. Fechou assim, não está funcionando. Não está funcionando. Não vai, mas faz essas escolas hoje com tanta sala de aula que eu vejo no tabuleiro, que tem uma escola de primeiro mundo, vai fechar porque não tem aluno. Lavagem de dinheiro. Se fizesse uma lavagem de dinheiro que nem fez no Prodecol, né, pelo menos beneficiava as pessoas. Porque eu digo assim, hoje assim, eu fico olhando assim, eu digo, aquela época era o dinheiro que eles tinham lá e eles queriam fazer uma lavagem, tirar para não ficar qualquer coisa, fazer que nem faz hoje com as escolas. Mas o Prodecol fez, mas em benefício do povo, que até hoje todo mundo tem sua casa lá e mora. Não tem muita gente, porque muita gente já vendeu, a maioria vendeu. Esses terrenos aqui, ali no fundo do Lídia, aquele posto de Nelinho, aqueles terrenos tudo ali, muito ali subindo. Tinha uns terrenos que era de Agnello Fogueira, não sei se você conheceu Agnello Fogueira. Aqueles terrenos todos ali, até chegar no CTL, tudo ali, era tudo, Evandro como é que diz? Desapropriou tudo. O Agnello queria vender e Evandro comprou o terreno e deu aquelas casas ali do lado do dragão, que tem do lado de cá do dragão, todas aquelas posses Evandro deu ao povo. Aí muitos venderam e quem comprou fez suas casas, né? Mas aquele terreno até descer do lado de cá, todo foi Evandro que comprou na mão de Agnello e deu para o povo, para lá. Aí eu acho que pega algum pedaço ali, não sei se pega da quadra, ali logo na quadra aqui, naquela subida aí no fundo do Lídia, por ali. Em uns pontos valeu, em outros não. Por que não? Porque tem ponto que não vejo de ser reconhecido. Sabe como é? Quem é que fala no Evandro hoje? Pouca gente. Ali, Sim, tem um colégio que mudou agora. que vai fechar. Que vai fechar, que ninguém vai chamar, nunca vai chamar Evandro Miranda, vai chamar Roberto Santos, que foi a única coisa que Roberto Santos foi governador e deu para Baixa Grande. De tanto Evandro insistir, ele deu aquele colégio, a construção daquele colégio. Ele comprou a área, ele fez o contrato do seu Milton. O seu Milton fez 4 salas e deixou o terreno para lá e cercou só ao redor da sala, na José Bíblia. E ele cercou todo, né? Porque a ideia dele era ampliar o colégio. Futuramente precisasse, dava para ampliar, que tem muita terra ali que dava para ampliar. E ampliaram, né? Aí ele chegou e botou o nome de Roberto Santos. Para que tu vai botar esse nome nesse colégio? Não, para dizer que Roberto Santos não deu nada para Baixa Grande. Deu aquele. Aí o Prodecol todo foi dele. A reforma da pecuária, que ali era, o povo chamava a pecuária, né? Que hoje é a Fazenda Santa Isabel. Foi no tempo do Prodecol. Que o pessoal teve esse projeto, que era um fundo, um dinheiro perdido que tinha por lá, e eles queriam, da Baixa, como é que diz? Limpar esse dinheiro. Aí chegaram aqui que ele precisava de um terreno para criar gado, que fosse esse gado fosse leite, fosse em benefício da população, a população pobre. Aí, como tinha ali a pecuária, Evandro foi lá, mostrou a pecuária, eles gostaram muito. Isso também foi através do doutor Afrísio Vieira Lima. Foi quando Evandro comprou aquele terreno ali, que hoje é o Prodecol, na mão de seu... Tem um bocado de gente por ali que vendeu. Eu sei que... O nome do colégio Afrísio Vieira Lima e Afrísio era o quê, né? Deputado. Então, Deputado federal. Ele era federal. Ele colocou... Foi. O dinheiro foi eles todos que... Deu esse negócio. Prodecol, que era projeto... de desenvolvimento, E a senhora é de Mundo Novo, sabe? De Mundo Novo. Uma cidade aqui no Recife. Sim, aí a senhora casou com o Evandro em que ano? 75.
A gente começou a namorar nesse São João de Mairi, de 72, e casei em 75. Casou no civil? Tudo Na certo? igreja, assim, Feira de Santana. Então não casou, não foi aqui? Foi Não, casei em Feira. E um ano depois ele foi eleito prefeito. Foi. Aí a gente foi morar na fazenda, morava no sítio. E aí, no outro ano, ele foi candidato, em 76, foi quando foi eleito. Aí vimos para cá. Em 77, a gente veio para Baixa Grande. Veio da roça para cá. Porque aí, quando eu casei, eu morava na roça, lá no sítio. O sítio era aqui embaixo? Divisa com Ipirá. Já era bem. Divisa, que era de Dona Célia. Hoje, normalmente, não é obrigação, mas é papel da primeira-dama assumir a Secretaria da Assistência Social. Na época, eu acredito que não tinha secretaria. Não tinha. Qual era o seu papel como primeira-dama? Não ajudava em alguma coisa, agora não tive cargo nenhum. Cargo nenhum. Uma que ele não aceitava parente ter cargo na prefeitura. Você vê que Wanda, a irmã dele, morava em Salvador, a viúva, tinha 2 filhos. Wanda teve um trabalho, mas foi doutor Aflísio que arranjou. Disse, não, esse daqui vai ser para Wanda. Ele, eu não quero porque é minha irmã. Ele não aceitava parente ter emprego na prefeitura. Não existia a lei do nepotismo? Também não existia, não era. Eu não tinha nem ajudava no que fosse. Vamos dizer, naquele tempo foi uma seca muito grande. E aí tinha 13 caminhões colocando água nessa Baixa Grande. Eu tomava a responsabilidade desses 13 caminhões para dar ordem, para dizer, para levar para A, para B, para C, para D. Porque o povo, todo mundo queria vir a mim, né? Aí eu anotava e fazia essa distribuição durante a semana. Mas a senhora atendia o povo aí na sua casa ou na prefeitura? Em casa. Lá em casa. Então o povo ia na sua casa, Eu não atendia mais o povo em casa do que na prefeitura. De que na prefeitura, o povo andava muito lá em casa, a casa era muito cheia. E onde era a casa? Na avenida, onde hoje é a clínica, que o povo diz que a clínica é de Besouro, aquela casa ali é nossa. Eu morava ali, até hoje é nossa. Ali eu só vou vender se Deus o livre e guarde no último caso da minha vida. Não pergunta amarela, não, né? Eu quero sim. Eu já disse a Besouro, eu já disse a Luiz Roberto, olha Luiz Roberto, eu só estou assim até Thaís se formar, porque aquilo ali é que me ajuda a marcar a faculdade dela. Mas na hora que ela terminar, eu quero minha casa, vou morar lá na avenida. Mas para morar nessa casa, morando, com certo aqui, não vai precisar de toda, isola metade. Aquela parte do fundo, a senhora ficava pertence a ela também? Pertence. Mas ali eu fiz o desmembramento. Eu desmembrei e construí uma casa no fundo. Mas ainda tem o outro lado. Porque eu dividi o quintal no meio e construí numa parte. E aí a outra parte tem quintal, que é da casa de lá também. Se eu tivesse dinheiro, já tinha dividido e construído novamente. Pronto. Sim. Mas a senhora falou sobre a obra, falou do Prolecol. Vou falar agora todas as obras de Evandro Miranda. Calçamento, teve algum calçamento assim, em alguma rua? Eu, menino, faz muito calçamento, agora eu não tenho assim, para eu te dizer, rua tal. O prédio Roberto Santos foi de construção dele, foi do tempo dele. Um prédio de solo-cimento, que chegou um tempo aí que veio uma construção de solo-cimento e precisava fazer, construiu no Lagedinho 1 e acho que no Lagedinho 2. Esses prédios, não sei se até hoje. Um, que era aqui perto da Grande Vista, por aí, parece que derrubaram, mas ainda tem lá tem um prédio que foi feito de solo-cimento. Nesse período, a Avenida de Julia até onde? Era normal até hoje, até lá até na frente da nuclear mesmo, como ia. Só que lá naquela parte de lá, ali hoje, de frente de Gesso, aquele povo ali, tudo era oficina, né? Era muita oficina que tinha ali, não tinha o posto de Nelinho, não tinha aqueles negócios, não tinha. Aquelas casas ali não tinha. Era mais oficina, que era de Seu Luciano. Ali muita coisa ali era de Seu Luciano. E festa cultural? A senhora gosta muito de cultura. Teve boas micaretas. Teve boas micaretas. Todo ano tinha micareta. No tempo de Evandro, acho que todos os anos teve micareta. Como era a micareta? Tinha trio elétrico? Tinha trio elétrico, sim. Tinha trio elétrico. O trio tocava, saía 10 horas da manhã até 2 horas da tarde, ou 1 hora, né? Depois descansava, tornava a sair 5 horas até 6, 7. Aí parava, não tinha esse carnaval, essa micareta na rua. De noite não tinha, de noite era no clube.
Aí sempre no clube era quem fosse sócio, né? Entrava, não era todo mundo. E aí sempre fazia botava uma banda, tinha BS7, outras bandas que arranjavam para tocar no mercado. E essa aí era popular para todo mundo. Que chegasse, ia. E qual era a banda que mais tocava no trio elétrico? Oh, não sei. Não me lembro, não. Eu acho que, não sei se... Acho que Bel não veio, não. Não sei se Chiclete veio no tempo de Evandro. Mas tinha muita banda boa, que eu não tenho lembrança assim. A gente sempre ficava no Plínio tudo, quando vinha. A escola Plínio era o lugar que recebia as bandas. A gente botava uma pessoa lá, com toda a alimentação, com tudo, com cama, com tudo, para o pessoal da banda ficar lá. E quem era? A senhora lembra quem era o vereador na época? Na época dele? Seu Bevenuto. Eu não sei nada. Alberto. Não sei se o compadre Ivan Berga. Não sei, acho que o Chico. Não sei, não me lembro assim. Eu não me ligava muito a essas coisas, não. Qual era a secretaria? Tinha Secretaria de Educação? Não. A Secretaria de Educação era que naquele tempo era a delegacia escolar, que era do Estado. Tá? Então, tudo da escola era resolvido lá. Porque eu já era delegada escolar naquele tempo, mas antes de Evandro entrar na prefeitura, eu era delegada escolar. Antes era a professora Maria, e a professora Maria saiu. Aliás, não foi antes de Evandro entrar, não. Maria saiu, acho que foi em 76. E eu fiquei até 80, eu ia fazer 10 anos de delegado escolar. Foi quando o governo que ganhou foi Valdir Pires. Como Valdir Pires era adversário, me colocou para fora. Mas Valdir Pires? Sim. Valdir Pires já foi em 80 e pouco. Foi em 80 mesmo. Foi em 80 mesmo. Eu fiquei 10 anos na delegacia escolar. Quando o Valdir Pires foi candidato, quem era o prefeito? Era Evandro, não, né? Não. Porque, como é? Ó, eu nasci em 76. Então eu nasci no ano que Evandro ganhou. Sim. Em 76. E eu alcancei a campanha, eu comecei a acompanhar a política na campanha de Valdir Pires e Josafá. Mas Evandro era o prefeito. Na época, Evandro e Josafá, Evandro era o prefeito. Então não me lembro de coisa que eu era 5 anos, eu estou boa na minha mente. Viu? Porque era assim, eu me lembro que... Será que eu estou enganada? Aí na época de Evandro, eu não sei te fazer isso aí, não. Decifrar, lembrar isso aí, não. Eu sei que da Construção Baneb, o banco do Baneb, que era ali onde hoje funciona a Câmara, foi de Evandro, foi ele que trouxe. Banco do Brasil, foi ele que trouxe o posto avançado do Banco do Brasil. Mas não funcionava ali no lugar? Não, eu não sei se funcionava. Eu sei que aí o presidente lá de Mundo Novo, a pessoa que era, parece que era Dante, não me lembro bem se era Dante Lima, que era. Evandro ficava todo dia pedindo, e eles foi para a central, eles disseram assim, se Evandro arranjasse um prédio, que eles traria agência, passaria de posto avançado para agência. Aí Evandro disse assim, me lembro como hoje, o pessoal lá em casa do Banco do Brasil, Evandro disse, quantos dias vocês me dão para eu construir? Ele disse, eu vou dar pronto em 60 dias. E construiu aquele prédio ali. Tinha uma posse, que ali era uma posse, era do município, e Evandro construiu o prédio ali. Aí aquele prédio, eu acredito que Evandro construiu todo com o dinheiro dele. Não foi com o dinheiro da prefeitura. Hoje é o Banco do Brasil, onde hoje é o banco. No entanto, que tem tanta gente que me dizia assim, se eu fosse a senhora, eu ia atrás daquele banco, porque ali quem devia receber o aluguel, a senhora, que aquele tudo ali foi Evandro que fez. Que muita gente da Baixa Grande sabe que foi Evandro que fez com o dinheiro dele. Com o dinheiro próprio dele. Não foi recurso de prefeitura nem de nada. Porque naquele tempo não era que nem hoje que vinham caminhões de dinheiro para a prefeitura, né? Porque hoje vem dinheiro, né? Tudo vem dinheiro, toda a secretaria vem dinheiro. Naquele tempo, não. A Secretaria da Educação mesmo, como eu era delegada escolar, não tinha dinheiro nenhum. O dinheiro que vinha era para a merenda escolar. E assim mesmo, a prefeitura arcava com quase toda a merenda. Porque muitas vezes a gente ia para Salvador e ia pegar lá, era ali no Campo Grande,
secretaria ali, que a gente pegava a merenda escolar ali, ele trazia na caminhonete. Ele ia com a caminhonete e trazia feijão, farinha não, açúcar, arroz, macarrão, leite, o que tivesse. Eu achava gratíssimo. Então, ao invés de vir o dinheiro, vinha já a merenda. Já vinha merenda. E a cantina funcionava, onde hoje funciona ali, de junto da minha casa, era ali que vinha. A gente trazia muita, não cansei de sair meia-noite de Salvador, mas Evandro, com uma caminhonete carregada. Naquele tempo não tinha o perigo que tem hoje, né? Eu vinha sozinha, mas ele. Não cansei de vir, tinha vez que a gente ia 2 vezes na semana. Aí eles diziam, eu achava graça que ele gostava muito de ajudar as pessoas, e levavam uma carne de sol, outros levavam um requeijão para outro, diziam, deixa seu carro por último, deixa seu carro por último, que a gente vai dar uma coisinha mais. E interessado para trazer, ele fazia tudo. Livros para as escolas mesmo. Não cansei de ir para o 35 BI, que o Estado mandava, agora você pegar em feira no 35 BI. Eu, como era delegada de escolar, ia mais Antônio da Caçamba, que está em Vivição, saía daqui mais São Antônio na Caçamba, ia, colocava lá para pegar um monte de livro que eles botavam, tudo misturado, todo município, né? De todos os lugares. Aí eu ia procurar, levava sempre 2 pessoas para procurar todos de Baixa Grande para trazer. Mas ele não dizia assim, tem isso para o município, ele podia dar de manhã, de o que fosse, ele tinha que ir atrás para trazer. E prédio escolar ele fez muito, porque mais construiu escola de Baixa Grande. Então vamos lá falar de mais. Diga. De escola de Evandro, que Evandro construiu. Vai muitas escolas aí, eu não sei assim para te dizer de nome assim. A Lídia Peixoto, sabe quem construiu? Não foi Evandro, não. Foi antes deles ou Foi depois. Foi Depois, foi no tempo de Heraldo, não foi não? Eu não sei não. Não sei não. A senhora chegou a conhecer Lídia Peixoto, a professora? Demais. Dona Lindinha, conheci demais. Morava na rua do São Roque. Ensinava os meninos, gostava. Ela era a professora do Grande Heraldo? Não, ela era assim. Ela era professora, vamos dizer, particular, sabe? Porque não tinha professor. Em 70, quando eu cheguei aqui, tinha Maria, professora Maria, Zélia e Francisca, que ensinava aqui. E tinha criado a SENEC, que estava funcionando. A escola do SENEC tinha 5ª e 6ª série. Então, Dona Lindinha ensinava essas crianças, os pais botavam particular para aprender a ler, Dona Lindinha é uma menina parente de Adalício, morava ali na rua da delegacia, que eu me esqueci o nome. Todas eram particulares? Todas elas, os pais que pagavam. Os pais que pagavam para ensinar, porque não tinha. E só tinha a escola nuclear e a Maria Edna, que só tinha 2 salas, que foi Raimundo que construiu aqui. Dentro desse mato, que aqui era tudo mato, né? Não tinha nada, tinha um campo aí, onde hoje é a SENEC. E aí tinha a Maria Edna ali, que quem ensinava era a Rita Dumas. Parece que era a Rita Dumas que ensinava lá. Porque antes já tinha as professoras, mas tinha ido tudo embora. Aí, depois, só que em 72, teve concurso do Estado, e aí passou eu, Francisca, Socorro, Valquíria, e Neide e Valquirinha. Uma de Mundo Novo, que era Valquíria também, a gente chamava ela de Valquirinha. Ensinou aqui um tempo, mas foram embora, Neide. Aí só ficou eu e Valquíria, e Socorro, o Socorro casou, foi embora. Aí depois veio Lúcia e Ete, umas de Feira de Santana. Ficava também na casa de Zulima, no pensionato de Zulima, lá na Rua 7. Era todo mundo lá, era o coração de mãe. A casa de Zulima era o coração de mãe, cada dia cabia uma. Podia chegar, não ficava, uma menininha não deixava ninguém ficar de fora. Ali a Rua do Curral também, ali não tinha rua não. Aquele terreno ali foi todo no tapete. E Evandro deu. No entanto, que quando Evandro morreu, muita gente ali veio atrás de mim. Dona Isabel, eu queria que a senhora me desse a escritura da casa, porque o seu Evandro me deu a terra. Porque ali, não sei se você conheceu, ali era um matadouro. E aquele terreno ali, aquelas casas ali, muitas casas, metade ali, tudo foi Evandro que deu. Vou falar disso, porque... Também não sei, porque toda a vida ali, como tinha um matadouro e tinha um curral, aí a gente chamava Rua do Curral, a Rua do Curral. Um pedaço bom daquele terreno ali todo, porque aquela lagoa que hoje é de Chico, ali a maioria daquelas coisas, tudo foi do terreno do tapete. Foi
tudo. E às vezes Evandro dava, o pessoal fazia uma casinha ali, porque tinha muita gente que tratava fato por ali, ficava por ali, Evandro dava uma casa. Dava um pedaço de terra, fazia uma casa. Depois que Evandro morreu, muita gente ali veio atrás. Dona Isabel, eu quero que a senhora me dê o documento da casa, porque a casa, se o Evandro me deu o terreno, eu fiz minha casa, mas ele não me deu o documento. Não, se Evandro lhe deu, tá dado, não era eu que ia atrás. Outras coisas aí que Evandro deixou que eu devia ter ido atrás procurar, eu não fui, deixei para lá. Imagina um pedaço de terra, mas... Ali na Lagoa do Mamão, a Lagoa do Cipó mesmo, muito terreno ali, foi Evandro que comprou para o povo na Lagoa do Mamão. Procura saber lá quantos terrenos lá Evandro comprou na Lagoa do Mamão. Aquele pessoal, que hoje eles moram na Rua do Tapete, um Dias que tinha, o pessoal Dias que tinha lá. Eu me esqueci como é o nome do velho. Que a gente vai... Obra assim nos povoados, além de Acústica? É. Italegre, Fez, sim. Fez, parece que um prédio de Alegre. Vai procurar. O açude, ele deu muito... O açude Italegre foi feito? Não foi ele que fez, ampliou. Já tinha, mas ele sempre dava condição para melhorar. E aí eu não sei se não calçou uma rua em Italegre. E festa, assim, era micareta, tinha escola todo ano, fazia 7 de setembro. Bom 7 de setembro nós temos, não só na época de Evandro, mas na época de Heraldo, na época de Seu Miranda de Heraldo, muitos bons 7 de setembro se fez. Vamos dizer, você tinha uma fazenda, você tinha um agregado lá, né? Era seu agregado, que era como se chamava naquela época. Mas aquela pessoa trabalhava lá, não recebia nada, não tinha uma casa para morar, morava naquela casa, mas trabalhava para sobreviver. Aí esse povo, ele foi pegando e trazendo, e fazendo a casa para... todas as casas não eram uma pegada na outra, porque o povo vinha da zona rural, um de um lugar do outro, o povo, às vezes, podia, para não brigar, eu me lembro, ele deixava um espaço, era para construir assim, um espaço, vamos dizer 1,5 m, por aí 1,60 m, de uma casa para outra, para não ficar pegada uma na outra. E a finalidade era essa, botar as pessoas que não tinham residência própria para morar no projeto cooperativo e trabalhar na pecuária. Aí cada um tinha seu pedacinho de terra que plantava seu feijão, seu milho, o que quisesse plantar. E tinha o gado, lá tinha gado, Nelore, que ele arranjou, conseguiu vaca Nelore, touro, e botava lá, tirava leite. Esse leite era distribuído com essas famílias e vinha para o hospital. Evandro foi gente boa, rapaz. Me ajudou muito. Eu tinha 9 filhos. Eu morava no Rio do Peixe, na fazenda do Angicá. E quem chegou aqui primeiro foi eu. As primeiras casas aqui ele que fez. Evandro, velho. Primeiro foi essa minha que eu fiz. Quando eu fiz, estavam começando o colégio aí. E essa casa aí que eu fiz para meu pai. Que era 9 filhos. Eu só vivia trabalhando, ganho, tal coisa. Mas graças a Deus nenhum passou mal. 32 eu achei foi 4 pessoas caídas de fome. Eu falo assim, minha rubia tudo. 4 pessoas caídas de fome. Dentro do Morro do Cais. Levei para minha casa, dei a comida. 2 morreram, os outros ficou vivos. Estou com 95 anos, eu fiz agora. 95. Graças a Deus não tenho inimigo em riba do mundo até hoje. Quando ele foi prefeito, o hospital, o seu Milton tinha terminado de construir o hospital, inaugurou e deu assim, o vão todo pronto, sem nada. Ele foi quem mobiliou todo. Berçário, cama, tudo. Trouxe médico, foi quando o doutor Heraldo veio para cá, trouxe médico de fora. E aí começou o hospital. Quem botou para funcionar foi ele. Ele inaugurou já no fim, na época que ia começar a eleição, antes não tem um período para poder fazer a inauguração, foi isso aí. Fiz a inauguração antes da eleição e Evandro foi quem... E ele foi apoiado por Evandro? Seu Milton. Seu Milton? Evandro foi apoiado por Milton? Foi. E quando o seu Milton foi candidato também, Evandro apoiou o Milton. Evandro apoiou o Milton, apoiou o Heraldo, apoiou... Quem? Mimi. Evandro criou muita escola. Escola também? Sim, escola também. Muita escola rural. Muita escola na Ele ia zona construindo. rural. Fez muita escola rural.
O Banco do Brasil. Sim, o Banco do Brasil, que fez bem feito ali, que até hoje todo prefeito que entra ali tem vontade de vender aquele prédio, mas ele fez uma coisa tão bem feita que nunca deu para vender. Cada um que entrava ali queria vender aquele prédio, para outro prédio. Quando chegar lá, não pode. Tem que continuar ali. Então o Banco do Brasil está em Baixa Grande, naquele prédio, desde quando assim? Foi do tempo de Evandro para cá. Tem muitos anos. Foi de Evandro para cá. Não, os outros, não foi do tempo de Milton, não. No tempo de Milton e no tempo de Ramon, eu ia buscar dinheiro em Mundo Novo e Rui Barbosa. E a senhora quem ia buscar o dinheiro? Eu que ia buscar o dinheiro. A Dali está viva ali e Tito já morreu. O último. Pronto, aí eu queria procurar, porque eu procurei a Mimi, eu falei, como é que era trazer dinheiro? Ele disse que ia sem segurança, sem nada, Não, ninguém não roubava. tinha segurança não. A gente ia, pegava o carro da prefeitura, o carro, ia no Mundo Novo, já levava o cheque, recebia o dinheiro, contava, trancava na mala, vinha, passava em Rui Barbosa, chegava lá, assinava o cheque, já estava o cheque assinado, tirava o dinheiro, trazia na mala, vinha embora, chegava aí. E não tinha medo de ser roubado? Não, naquela época nem ninguém falava. Aqui não tinha banco, não. Aqui não tinha banco, não. A gente ia buscar no Banco do Brasil de Mundo Novo e do Baneb, que era Baneb, não era nem Bradesco, não era Baneb, de Rui Barbosa. Pronto, então deixa eu tentar. O Brasil era. Hoje, por exemplo, vem recurso do governo do estado e vem recurso federal. Naquela época também era a mesma coisa? A mesma coisa, mas vinha para lá, não vinha para cá. Então o Banco do Brasil era recurso federal? Era, a gente ia pegar lá, com participação desses outros recursos federal era lá. E o outro, o próprio era lá o nome estadual, era lá no Sul. Rui Barbosa. Calma. Ficar comigo, calma. E já existia, por exemplo, Rui Barbosa, já existia Macajuba? Já, né? Já, a gente passava por Macajuba. Que era uma cidadezinha pequenininha. Pequena. Quando a gente ia por lá, nós passávamos, não entrava em Jiquitibá, não. Já passava na estrada. E era o quê? Uma vez por mês ou toda semana? Não, uma vez por mês. A gente só ia uma vez por mês. Já tinha o dia certinho de buscar dinheiro? Certo, tirava aquela quantidade e ficava o outro, deixava do lá. Se precisasse, eles viajavam, às vezes para lá, levavam o cheque, de lá mesmo comprava, já chegava e já trazia a nota, né? Entramos lá em Rui Barbosa. Agora, nesse mês, você vai trabalhar no serviço de fiscalização. Quem vai com o Zulima é Tito de seu Amaro, que trabalhou aqui com o seu Leonel. E não vai mais na rural na rural da prefeitura, não, já vai em outro carro. Alugou. Tito trabalhava com a rural de seu Leonel, uma rural escura, marrom. Aí, quando era mas aí continuei viajando com Tito até quando formou o estado de Baixa Grande, que não precisou mais a gente viajar. O dinheiro já vinha para cá agora. O dinheiro já vem aqui. Só que aqui também tinha o Brasil e tinha o Baneb, que é onde o é a Baneb Câmara. é onde é a Câmara. Ali onde é a Câmara. Aí o dinheiro já pegava ali também? Já pegava ali também. Mas quem chegou primeiro foi o Brasil? Foi, Brasil. Porque eu não era ligada lá dentro, sabe como era? Eu ficava na minha casa, as coisas da minha casa. Quanto à prefeitura, eu não me envolvia com nada. Só o meu vinho na prefeitura, assim, porque às vezes, como o Evandro andava viajando muito, eu teve que ir 2, 3 vezes até em Salvador para ver coisa para o município, de noite a gente ia para lá para ele assinar o que tivesse de assinar. Aí a gente ficava até tarde lá, às vezes eu ia ler as coisas e ele ia para ele poder assinar. A prefeitura já era aí mesmo? Já era aí mesmo, era aí mesmo. E ele era a questão religiosa, assim, né? Ele gostava Demais. Então ele não era, Demais. não. Era demais. Quem pagava a luz naquele tempo, no tempo de seu Milton, de seu Miranda, de Evandro, a igreja não pagava energia, não. Quem pagava a energia era a prefeitura. Quem tirou foi Mimi. Quem deixou de pagar foi Mimi. A prefeitura quem pagava. De tanto que eles achavam que devia ajudar a igreja, que era desse jeito. Era desse jeito. E Evandro, muitos terrenos aí nessa Baixa Grande. A Baixa Grande cresceu com os terrenos que foi Evandro que desapropriava. O povo queria vender e aí ele pegava.
prefeito só mandato, né? Só mandato. Ele concorreu de novo? Ou ele Concorreu com o Heraldo. Aí perdeu. E ele não tentou mais? Não. Também ele começou a ter problema de visão, de enxergar pouco. E aí que ele tinha problema de glaucoma. E como ele não cuidava assim, ele cuidava, ia no médico sempre. A gente foi para Belo Horizonte, ele fez a cirurgia a laser e voltou. Quando chegou aqui, foi na época da política de governo. Não sei, não me lembro. Quem foi? Quem era o governador? Eu não sei se foi naquela... Não sei, não me lembro muito, não. Aí, o médico marcou para ele voltar no mês que era a eleição. Ele disse, eu não vou, porque eu não vou deixar o povo aqui ficar sem alguém para ajudar o governo, candidato a governo lá da eleição. Aí não foi, que o pior dele foi esse. Se ele tivesse ido, talvez ele não tivesse ficado sem enxergar. Então, ele continuou, ele foi candidato mais uma vez, aí foi quando perdeu, e aí pronto, ele não se meteu mais. Assim, não era como antes, de tudo quanto era, porque a gente ia dos 4 cantos da Baixa Grande. No tempo da política não se tinha coisa, não fazia política como fazia hoje. Quando ele deixou de ser prefeito, ele veio morar aqui na sede ou continuou morando na Zona Rural? Não, já morava aqui. A gente já morava aqui. Quando ele foi prefeito, a gente veio da roça, da Zona Rural para aqui. Ele morava na Fazenda Sítio. Em 77, porque ele foi em 66, assumiu em 77, aí ele mudou logo para aqui. Não passou, foi logo. Veio para aqui. Naquela casa, na Avenida 2 de Julho. Comprou aquela casa na mão do irmão de Raimundo, na mão do seu Josias. Quem morava ali era seu Josias Lima. E Evandro comprou a casa e reformou. Ficou mais bem até um tempo. Depois ele foi se saindo da política. O que eu digo que não tem reconhecimento é isso, porque Evandro doente, não enxergava, e você não via uma pessoa ir lá para sentar assim para dar mão.